Olá, eu sou Montanha e você está assistindo o Fecha Tag. Recadinho rápido aqui, se você gosta do projeto Fecha Tag e quer de alguma forma apoiar financeiramente esse projeto, agora você consegue, a gente tem uma página no Apoia-se, então você pode entrar lá em apoia.se/fechatag e doar com qualquer valor lá. Muito obrigado e vamos para o episódio. E o nosso convidado de hoje é o Lucas Montano. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar aqui conversando contigo, batendo esse papo. Ok, isso, cara, eu que agradeço. Muito obrigado por aceitar o convite, bater o papo comigo aqui. Eu sei que sua agenda aí é um pouco mais lotada. A gente tem um problema do fuso horário, né, dos países. É. E, pô, pra quem não te conhece, se apresenta aí, cara. Meu nome é Lucas Montano, do canal Lucas Montano. E eu tenho que falar que eu sou o Lucas Montano do canal Lucas Montano, senão depois a galera vem cobrar, né, pra mim falar sei lá como é que se fala isso, o slogan do canal lá. Vira uma É, piada o interna, né? jargão, né? Jargão, é. Depois eu posso contar um pouco dessa falta de inspiração, da onde que isso surgiu. Mas eu sou desenvolvedor, programador. No momento eu estou trabalhando como Senior Android Engineer na Disney, aqui na Holanda. Eu moro aqui em Amsterdã com a Sara, minha esposa. Mas antes de trabalhar com Android, eu trabalhei como desenvolvedor, digamos, full stack, né? Lá em 2006, 2007, com PHP. E depois migrei para Java e comprei meu primeiro Android em 2010 e migrei para carreira mobile, que é onde eu trabalho hoje. Mas já tentei empreender, eu brinco que eu sou programador e serial failure entrepreneur, porque eu já falei, já fracassei algumas, 2, 3 projetos aí, mas fiquei nessa de ir e vir entre empreender e programar. Mas me achei Ah, como mas programador assim que é agora. bom. É, Assim que é bom. Essas histórias que são boas de ouvir. História bonita aí é muito fácil ouvir, né? a gente tem essas fases, né? Não sei se tu já teve isso, mas a fase de não saber se ainda quer programar ou se quer tocar um projeto, depois quer fazer, sei lá, gestão de pessoas, equipes, ou quer continuar codando. Eu tô Mas nessa eu tive fase esse agora, momento. cara. É. Exatamente agora. Eu faz 2 semanas que eu assumi um cargo de Engineer Manager, né? Um nome bonito. Uhum. E eu tive uns papos, caras, antes de assumir esse cargo, né? Papel. Eu tive uns papos assim, e um dos pontos chaves, assim, que algumas pessoas falaram comigo foi: Ô, cara, tudo bem pra você não programar por uma semana? Né? Tipo, esse foi o principal ponto, assim, porque eu acho que as outras funções, você meio que acaba com o tempo, você meio que acaba fazendo e tendo que lidar com algumas coisas, né? Lidar com pessoas, com time, com processos, garantir o bem-estar do fluxo e dos processos das coisas, né, que estão acontecendo. Principalmente quando você, que nem a gente tem um projeto, né, paralelo, um projeto nosso, ou você também falou que já empreendeu e tal, então, de alguma maneira, você tem que saber lidar com isso, né, e passar por isso, mas grande parte dessas pessoas que querem fazer, que estão migrando ou vão eh, partir para uma área mais de gestão ou fazer alguma coisa desse tipo é o fato de não ter tanto mais tempo, às vezes nem zera, né? Tem lugar que Sim. zera, tem lugar que não. Você pode usar o seu tempo livre para fazer isso também, o que acontece com muitas pessoas, mas não programar, né? E não se botar na linha de frente também, né? Então, acho que um papel legal como líder ou você gerir pessoas é você dar o poder e confiar nas pessoas no que elas estão fazendo, né? É, E não. Porque é muito fácil você falar assim, putz, mas isso eu sei fazer e eu vou resolver rapidinho, sabe? E é, vou botar a mão na massa ali. E é isso que dá o problema, né, cara, é. depois. E a gente tenta. Eu já passei por isso de tentar ajudar metendo a mão no código, mas na real, quando tu tá gerindo assim um time, tu tenta ajudar botando a mão no código, muitas vezes como tu tem outras responsabilidades, né, tu acaba perdendo o contexto do micro ali, das decisões pequenas, tu acaba gerando mais retrabalho, mais rediscussões de coisas que o time já tinha discutido internamente, né, no micro. Exato. E se tu quer participar de todas as decisões no micro, aí tu fica like, um micromanagement da vida e não é muito saudável também, né?
Exato, cara. Pô, e eu queria entender então, cara, como é que tecnologia entrou na sua vida? Você falou lá 2006 que você começou, mas como que isso entrou? E você, pelo seu sotaque, você é do sul do Brasil? É, eu nasci em Porto Alegre, mas a minha família se mudou para Charqueadas, região carbonífera do Rio Grande do Sul, interior, mais ou menos 50 Uhum. minutos ali da capital. E tecnologia, a tecnologia entrou na minha casa, eu acho que como entrou na maioria das casas de quem hoje já atua no mercado há mais, tipo, mais de 15, 20 anos por aí, que é o primeiro computador da família, né? O computador que ficava lá na sala de Aham. casa. E, e para mim foi assim. Eu lembro que meu pai vendeu, a gente tinha um Mega Drive e um Sega Saturno, e aí ele só nos comunicou, né? Ah, vou vender aqui os videogames, eu vou comprar um computador. E aí foi assim que começou. Eu tenho um irmão mais velho, então eu comecei vendo meu irmão mais velho e meu pai limpando lá, abrindo gabinete, botando pasta térmica, e aí eu ao redor. Mas logo de cara eu já percebi que aquilo não era para mim, a parte de hardware ali, de dar Aham. manutenção. E eu comecei depois a descraquear CD de jogos e tal, disquete, e aí comecei, cara, a mudar a música de jogos. Então foi tudo ao redor de jogos pra mim, tecnologia. Eu acho que eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos. E foi mais mudando arquivo, descobrindo o que, que tinha dentro do Windows lá 95, eu acho que foi. Depois a gente pegou 98. E foi mais descobrindo, assim, os diretórios, ficar à tarde brincando no computador sem internet, né? Então era brincar de Aham. descobrir o que, que dava pra fazer. Foi assim que Legal, entrou. cara. Legal, cara. Eu também, foi bem parecido o meu, cara. Eu também eh, tive um computador, puta, não vou lembrar a minha idade, assim, mas bem novinho. Foi um Pentium 1 já, então Uhum, já devia ter mais, já devia ter, né, umas gerações mais novas, mas foi. Minha mãe, ela trabalhava na Ericsson, né? Lá em São Paulo, na Zona Norte também. E, e aí acho que a empresa ia mudar os computadores ou vender um estoque antigo, alguma coisa assim. E aí eles sempre ofereciam para os funcionários, sabe? Tipo, cadeira, mesa, ofereciam umas paradas pro funcionário a baixo custo lá. E aí esse foi meu primeiro computador, cara. E também foi tipo ao redor de jogos, assim, sabe? Eu lembro de jogar. Essa época que eu peguei já era época de Doom, do Nukem, sabe? Do Nukem. Eu. Age of Pô, Empires. Age of Empires, eu peguei. Eu cheguei a jogar, tipo, Prince of Persia em monitor de fósforo verde e tal, mas não era meu, não era o meu computador, né? No meu Sim. computador foi essa época aí. E também, cara, de modificar essas coisas. E é engraçado que também. Bom, a gente vai conversar assim, eu não vi, não sei se você passou por isso, mas eu não fui pra desenvolvimento de jogos também, sabe? Do tipo, queria fazer um jogo e tal. Sempre curti. Até teve uma época da minha vida que eu até pensei em fazer 3D, já tava, né, já Uhum. tava mais velho assim, acho que eu fiz um curso de 3D Max, e eu lembro nitidamente assim de eu falar assim, puta, não é pra mim isso. Sabe, tipo, eu já trampava na área com internet, com web, e Aham. era tão mais fácil você alterar um negócio no Notepad, no front page lá no Dreamweaver e dar um F5, sabe? E Sim. ver o resultado. E hoje nem F5, né, precisa mais, mas É. era tão mais recompensador e eu nunca sei qual que é a minha geração, né? Tem essa briga de geração aí, boomer, geração Z, Y e tal. Eu não sei qual que é a minha, mas eu sou uma pessoa muito imediatista, assim. Logo de pequeno, assim, eu já gostava dessa ideia de, nossa, só alterar uma parada ali, tipo, ver a página, alterar o negócio, colocar background color vermelho ali, Aham. pá, ver o vermelho, sabe? Background botar o background preto e as letras verde-limão. Uns GIF assim de tocha nas pontas e tipo, se tu conseguisse depois ali botar uma É. música no fundo quando o cara abrisse teu site, aí tu era grandão. Não, e não sei se tu lembra depois, claro, depois que dessa época que a gente tá falando, né, do Pentium, Pentium 2, teve aquela época também que era se o teu site não tinha um widget do clima-tempo com a previsão do tempo, aí teu site não estava entregando uma boa experiência. Contador de acesso, cara. Contador de acesso, Todas essas paradas aí. Pode crer. E desse Lucas, cara, até 2006 ali, o que deu o estalo pra você? Foi uma faculdade? Foi um
um curso técnico? Foi alguém que te trouxe para essa área? Até, Uhum. até você começar na área ali, qual que foi esse estalo aí, cara? Então, cara, eu não sou muito bom em datas e tal, então provavelmente a linha aqui da história muda toda hora, dependendo da memória que eu consigo acessar, assim, eu não sou muito bom de memória. Mas tem coisas que eu lembro, assim, então eu vou usar elas como checkpoint, assim. Tá. Então, ok, no início foi lá a venda dos videogames, comprar o computador, aí comecei a brincar ali, comecei a brincar no Axis, porque meu pai, ele começou a brincar no Axis, né? E aí foi minha primeira experiência, digamos, com um pouquinho de desenvolvimento. E em 2002, 2001, 2002 eu já estava entrando em fórum, acho que era invasão.com.br, aqueles fóruns que tinha na época para descobrir como sacanear os colegas, como derrubar eles lá à meia-noite, mandando um pacote para eles. A gente fazia umas zoeiras lá. E aí foi assim que eu comecei a me interessar, meio que na brincadeira. Em 2002 eu pedi pro meu pai me colocar num curso. Na verdade, ele me ofereceu um curso de VB, Visual Basic 6, para casar com o Axis ali. E eu Aham. tinha 12 anos, e aí eu fiz o curso, a curso de interior, assim, que era sei lá, eu acho que depois o dono do curso veio me dar aula de sistemas de informação na Ubra São Jerônimo até, o Fábio Marques. Mas foi um curso bem rapidinho, assim, e basicamente passando em apostila. Depois eu descobri que a apostila do curso era a mesa do apostilando, e aí eu comecei a baixar a apostila no apostilando e aí aprendendo sozinho, VB. Aí comecei lá com 2004, 2005 a brincar de construir sites. Aí eu queria mandar um e-mail através do site, né? Todo site tinha que ter lá o formulário de e-mail. E Aham. aí com HTML e CSS não era suficiente para isso, então precisei aprender PHP. Aí eu descobri que dava para enviar e-mail por causa do PHP. Aí você fez um CGI, ponto CGI. É, e foi isso. Daí a galera pergunta: como é que tu escolheu o PHP, a tua primeira linguagem de programação, assim, né? Porque eu não cheguei a trabalhar com visual, com VB, nem nada assim, foi só o curso ali quando garoto, e depois PHP uns 2, 3 anos depois. Mas foi por necessidade, eu queria mandar um e-mail. Talvez se eu tivesse achado uma apostila de como fazer em ASP, eu teria começado em ASP, tá ligado? Sim. Pô, que legal, Ou, cara. E você fala. Você teve bastante influência do seu pai, né, cara? Ele te influenciou bastante nisso. Ele fazia alguma coisa na área, no ramo, ou ele era mais não, curioso e falou, cara, vou passar isso pros meus filhos, que isso aí vai ser o futuro. não, ele Ele era era. visionário. Ele é super curioso, cara, e ele é super curioso, assim, então ele incentivou bastante mesmo. E comprava lá as revistas CD-ROM e tal, e eu acho que teve uma coincidência também, porque a gente tava comprando jogos, né, Aham. CDs piratas, Ele jogava obviamente, também com vocês? jogava no computador, de Age of Empires e xadrez. E aí eu me lembro que quem gravava os CDs, porque naquela época pro cara gravar o CD, o cara já tinha tipo uma banda pra poder baixar, então o cara já tinha que manjar, né? É, E esse cara ele era programador e ele até ia sair do Brasil naquela época, então eu acho que esse cara também, eu nem me lembro quem é o nome nada, mas eu acho que esse cara que vendia os jogos pra nós teve uma influência ali de mostrar que esse poderia ser um caminho e tal. E legal. aí, eu acho que isso mexeu comigo, porque eu tinha 12 anos na época, né? Então, é uma coisa que desde cedo ali, pra ti é algo novo, né? Como assim? Tu pode sair do Brasil, tem outros países primeiro, tu pode trabalhar em outros países e fazer isso através de programação, né? Então, pra mim, eu acho que marcou bastante, talvez isso tenha ficado em mim e aumentado mais o meu interesse, sei lá. Legal. Pô, você me lembrou dos famosos CDs Expert, cara, que vinha vários, Aham. vinha uns jogos e tal. Eu lembro que eu fiz uma operação, acho que de carne esponjosa, assim, é uma parada no nariz que tem, quando eu era pequeno. E minha mãe, ela falou assim, ó, se você fizer tal, se comportar, você ia ganhar algum jogo do CD Expert lá, cara. Pô, é da hora, cara. Tinha E altos jogos ali. você, pô, você trabalhou a maioria do tempo em Porto Alegre, né? É, E aí eu vi então. que... Falei. Não, é porque eu acabei desviando da história ali em 2000. Como é que eu cheguei em 2007, né? Que eu te falei. Uhum. Foi através de um freela. Então, antes de ir para Porto Alegre trabalhar na capital e tal, como programador, CLT, eu fiz um freela pro meu sogro, que é pai da Sara, a gente tá junto desde 2007.
e ele queria Caramba. construir e ele queria construir um sisteminha de agendamento e tal, de instalação de antenas e de TV a cabo, isso em 2007. E aí eu estava trabalhando numa gráfica, não como programador, eu trabalhava lá dobrando caixa, impressão e tal, xerox. Uhum. E aí ele me chamou para fazer esse freela. Daí foi quando eu consegui meu primeiro job como dev, freelancer PHP. Aí depois sim, 2007 eu comecei a aplicar para depois empresas em Porto Alegre, que é onde tinha vaga, e consegui meu primeiro job lá. Pô, cara, legal, legal. Isso é o padrão, né, cara? De você fazer um jobzinho pra alguém da família, algum parente ali, né? O famoso O sobrinho, fazer umas sobrinho, paradas. É, também fiz algumas coisas assim. Mas depois de um tempo você vê que isso é meio foda, né? Depois de um tempo você começa a fugir, né, das coisas de parente. sim. Pode crer, cara. Legal. E eu vi aqui que você trabalhou também em São Paulo, cara. Como é que foi isso? Você trabalhava remoto? Foi uma época que você decidiu mudar? Não, essa época, então, eu trabalhei em Porto Alegre como dev PHP. Aí eu trabalhava com nota fiscal eletrônica. O primeiro job que eu peguei foi como estagiário numa empresa de nota fiscal eletrônica. E Legal. então foi bem intenso, assim, né? Tipo, cara, tinha que gerar PDF, as dump lá em PHP. E era, cara, não tinha muito suporte naquela época, 2008, para gerar PDF em PHP. Tu tinha que desenhar e tal, os grid, tudo, e calcular a quebra de linha, né, para texto. E já no Java não, daí eu descobri que no Java dá para fazer, e com Jasper lá, Jasper Reports. E eu acabei me interessando por Java para resolver esse problema dessa empresa, que era de emissão de nota fiscal eletrônica em PHP. E aí eu gostei do Java, e aí eu comecei a estudar Java, aí eu comecei a buscar vagas no mercado para trabalhar com Java. Aham. E depois isso me levou para o desenvolvimento Android. Então, foi assim, a minha transição foi por causa disso. Olha só, né? Tipo, eu tava querendo resolver um bug, um problema lá, que o PHP para gerar PDF, aprendi Java para resolver aquele problema. Aí vi que Android, comprei meu primeiro Android, aí vi que dava para desenvolver para Android com Java e mudei toda a minha carreira por conta daquele bug lá do gerador de PDF em PHP, tá ligado? Pô, que legal, cara. É. E qual que foi a motivação do Android? Foi tipo, pô, você queria fazer coisas pra você usar no seu celular? É, Era tipo essa a motivação? o meu objetivo era botar o meu nome na tela do celular. Tipo, eu queria ver como assim, tá ligado? Como é que Tá. funciona. Eu não fazia ideia. Tanto que eu me lembro que eu não fazia ideia também de sistemas operacionais, como é que funcionaria, como é que era, qual que era a diferença do Android ali, como é que eu compilo para colocar ali. Porque para mim na minha cabeça estava muito confuso ainda sobre Java para celular e Android. Qual que seria a diferença e tal de fazer um aplicativo para celulares na época em Java ou fazer um aplicativo Java para Android. E eu Uhum. me lembro que eu fiquei bem confuso, assim, algumas semanas tentando entender a diferença. E aí depois eu descobri, não, é outro sistema operacional, né, tem um compilador, tem, né, a AVM rodando ali. E aí eu comecei a me interessar e foi assim, cara, mas foi bem curiosidade, assim, pra saber qual que era a diferença do Java Mobile pro Java Android e criar meu aplicativo e ver ele funcionar no meu celular que eu tinha comprado. Da hora, da hora. Eu É. lembro que eu sempre trampei com a parte visual, assim, sabe? Tipo, eu era web designer antes, né? Daí eu virei front. Acho que em Uhum. 2009, por aí, eu tive meu primeiro trampo que no nome lá tava front-end, né? Acho que foi até no Buscapé que isso aconteceu. E eu Mas, até fiquei assim, nossa, graças a Deus, não ter que ficar criando layout e tal. Eu lembro dessa sensação, assim. E depois de um tempo, eu não lembro quando, cara, mas desde 2010, mais ou menos ali, eu tinha começado a trabalhar com Mac já. Uma época uhum. que o Mac tava bem forte, assim, nos lugares e tal. Era uma máquina diferenciada, vamos dizer assim, né? Hoje, com o advento dos games, assim, os PCs ficaram muito bons também, né? Hoje eu tenho um PC, eu tô gravando num PC aqui, por exemplo, que é muito bom. Eu acho que a Apple talvez esteja voltando com os M1s aí, né? Com a arquitetura ARM aí, tá também dando um grande passo, né? Tem alguns reviews e muitas pessoas falando
o quão vale a pena você mudar para arquitetura ARM em questão de performance e energia também, né? Sim. E aí, cara, eu lembro de eu ter pensado assim, falar assim, putz, começar a desenvolver para iPhone, sabe? Só que a minha motivação não era essa de tipo, eu quero ver uma parada no celular. Acho que é porque na época o front-end era tão caótico assim, né, cara? Você tinha que Sim. desenvolver para 3, 4 browsers diferentes, e aí fazer uns hacks e tal. E eu lembro que assim, putz, desenvolver para iPhone era só para um celular. Era só pra... Não tinha tantas versões de iPhone igual tem hoje, né? Mesmo assim é pouco, né? Se você for ver, né? A Apple força a retrocompatibilidade, não é tão grande, né? Acho que para Android é mais complicado, cara, nisso, de você ter que testar em múltiplos É. aparelhos, cada um com uma especificação diferente. Eu É, diria que eu diria que a Apple, ela é para o usuário, nesse quesito, ela é melhor, assim, ela suporta muito mais. Tipo, quando lança um novo iOS, cara, é incrível, assim, eles conseguem suportar, sei lá, o novo iOS ainda tá suportando pro iPhone 6S, assim. E no uhum, Android, cara, não tem. Se tu vai no Android, sei lá, de 4 anos atrás, 5 anos atrás, tenta instalar a nova versão do Android no device, tá ligado? é. E eu, como desenvolvedor Android, eu uso o iPhone, essa é a ironia, né? E todas as empresas, assim, meus colegas sempre se arriam, como assim, cara, tu usa um iPhone e tu é dev Android? Claro, tem que ficar perto dos inimigos, né? Já dizia lá a arte da guerra, né? Nunca leu. Não, tô brincando. Eu comprei meu primeiro iPhone nessa fase que eu falei pra ti antes ali, que eu queria desistir de codar, né? Que eu tava nessa parte mais, não, eu vou parar Aham. de codar e vou tocar meu projeto, que foi quando eu fui para São Paulo, passei 3 meses lá, porque a gente recebeu um investimento para um dos projetos que eu Isso cofundei. foi o motivo de você ir para São Paulo? Isso, Pô, isso. pode crer. Você fez, tipo, você abriu uma empresa, foi sozinho, foi com uma galera e Foi você foi para com, lá? foi com uma galera, assim, nós éramos 4 sócios, planejei, e quando eu comecei, na verdade, quando eu comecei a desenvolver para Android, o primeiro aplicativo que eu quis criar foi de finanças pessoais, influenciado pelo meu irmão, que tinha uma planilha no Excel. Aham. E eu criei um aplicativo chamado Finanças Pessoais, é um porquinho azul. Foi o primeiro aplicativo de finanças na loja brasileira. E aí eu consegui até registrar o nome Finanças Pessoais com o aplicativo, isso ajudou bastante tal na busca. E o aplicativo começou a ganhar tração, só que eu nunca toquei ele como negócio. Então, de 2011, que foi quando eu publiquei ele ficou meio que... Eu dava manutenção, mas era um side project até 2015. Aí em 2015, Caraca. tipo, 4 anos depois, eu estava trabalhando daí na HP, como arquiteto de soluções móveis, ali no Tecnopuc, no polo de tecnologia da PUC em Porto Alegre. E eu tava de saco cheio da HP, assim, corporate e tal, tava sentindo falta do ambiente mais startup, que eu tinha trabalhado na Superplayer antes de ir para HP, né? Então, eu vivenciei uma startup que, tipo assim, cara, muito foda e tal, como a Superplayer, um ambiente massa e tal. E aí fui pro ambiente corporate para ganhar mais e fazer uma grana, mas aí acabei me sentindo meio limitado, assim. Sim. E enfim, depois de alguns startup weekends, alguns eventos e de conhecer o Felipe Alvarenga, que foi o meu sócio na Planejei, a gente decidiu tocar um negócio juntos. Daí lá pro 2015, então, quando eu estava na HP, querendo sair de lá para tocar algo mais estilo startup, eu recebi uma proposta de trabalhar num projeto massa lá no Sul, de uma empresa de telecomunicações, que eu nunca falo o nome, mas é a maior de telecomunicação. E resumo da ópera, eu fui demitido no primeiro dia de emprego, porque o projeto que eu ia trabalhar encerrou as operações, então eu cheguei lá no primeiro Nossa, cara. dia, eu pedi demissão da HP, cheguei lá, no primeiro dia de emprego, já tinha feito esquema com médico e tal, grande empresa é assim, né? Tu faz lá o exame médico, levei lá meu atestado do exame médico, minha carteira de trabalho, já tinha pedido a demissão da HP, já tinha recebido a carta de oferta e fui lá para começar o primeiro dia lá, né? E aí cheguei lá, tava tendo um evento onde eles estavam encerrando o projeto, na verdade encerraram toda a operação que eles tinham no Tecnopuc, e o gerente que tinha me contratado falou, cara, não Foi existe mal. mais o projeto, a empresa que tu ia participar não existe mais. E aí casou com esse momento que eu queria sair da HP então, já tinha pedido demissão, tava ali desempregado, tinha esse projeto Side Project que eu iniciei em 2011,
tinha conhecido o Felipe Alvarenga, cara, vamos então aproveitar, vamos tocar algo juntos. E a gente decidiu então várias coisas, tentamos várias coisas, e a gente acabou voltando para esse projeto que eu tinha iniciado em 2011 e mudando a proposta de valor dele. A gente criou a Planejei. Então a Planejei foi a gente criou o Marvin, né, o primeiro assistente virtual de finanças pessoais do Brasil, a gente falava. A gente Caraca, velho. Aí, esse é o pioneiro pitch aí. bonito, né, meu? Pitch bonito, tu acha. Na verdade, Dá pra sabe como é? você, dá pra você vender um livro aí, cara. Já tem uma história de Não, um livro. a história do livro vai ser assim, ó, como ser pioneiro, tá? Tu pega um mercado existente com um problema e tu cria uma solução um pouco diferente e tu inventa um novo mercado e aí tu é pioneiro naquele mercado, entendeu? Aham. Mais ou menos assim. Então, finanças pessoais já existia, chatbot na época estava recém surgindo, vamos criar um assistente de finança virtual, vamos chamar ele de Marvin. E aí, porque enfim, eu não vou contar em detalhes assim o produto, porque eu acho que não interessa a muito, né? Mas a gente tinha integração bancária, então a gente conectava com os bancos, extraía todas as transações, categorizava e o robô dava ali um guia de como que tu conseguiria atingir teus objetivos. E a gente conseguiu captar o investimento da Porto Seguro e da Plug and Play, que é uma acelerador do Vale do Silício. Aham. E a gente fez isso só com PPT, cara. Isso aí valia um livro, então. É só o como captar investimento só com um PDF. É toda a história de uma grande startup é essa, cara. Eu vendi primeiro só o PPT, depois tive que. Não, a gente tem isso aí, a gente tem. Tá aqui, ó. Tá aí, Uma ó. foto aqui, ó. Mas aí foi assim, cara. Daí a gente conseguiu esse investimento, a gente foi para São Paulo. E aí quando eu comecei a largar o código. E aí a gente depois conseguiu mais uma rodada de investimento com investidores anjos. E o projeto foi de 2015 a 2017. A gente tentou pivotar, a gente não conseguiu achar um modelo de negócio e tal para o B2C. A gente tentou vender o POX para bancos e tal no B2B, do business to business, né? Aham. Mas não foi assim, não conseguimos, não foi para frente. E aí os sócios já estavam desgastados, já também todo mundo, 2, 3 anos ali sem receber quase nada, né, para tocar a empresa. E a gente decidiu, aos poucos, todo mundo decidiu junto ali encerrar as operações, porque como a gente trabalhava com dados que são, né, sensíveis, não tem como tu continuar tocando a operação side project. Quando a gente chegou nesse nível de estar conectado em 5 bancos, a gente tinha 25 mil usuários. Então, cara, não dava para dizer, vamos tocar esse side project aqui de um assistente financeiro virtual. Não daria para nós, né, com investidores e tal, ficou tudo mais complexo. E aí a gente decidiu então encerrar as operações e bem nesse momento a Sara estava se formando em odonto. A gente sempre quis morar fora. E, cara, meio que Olha aí. casou tudo assim, o Foi um fracasso da estalo. empresa com ela se formando. A gente queria morar fora, surgiu oportunidades, eu comecei a aplicar para empresas no exterior. E aí foi assim que a gente que também engatilhou a vinda para cá, para Holanda. Pô, que legal, cara. E você acredita em algo divino ou, sei lá, destino ou acaso, alguma coisa? Porque, sei lá, eu fico imaginando o seu sentimento na época. Você, pô, conseguiu uma proposta de emprego legal lá, tal, chegou no primeiro dia, encerrou os projetos. E eu imagino que essa sua ida para São Paulo e essa oportunidade não aconteceu no dia seguinte, já era uma conversa que estava acontecendo, talvez role e tal. E aí você falou assim, nossa, isso foi uma mensagem divina para eu fazer isso, vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Eu não sei, cara, nunca parei pra pensar assim, mas cara, eu acredito que tu tem que sempre fazer o melhor com o que te é apresentado, sabe? Então, Sim. tu vai, através dos teus interesses, dos meus interesses, eu busquei aprender o que eu queria aprender na época e me dediquei para ser o melhor naquilo. Tipo, não sei, alguma coisa na minha criação fez eu ser competitivo. E eu sempre, quando eu pego algo para fazer, eu quero, tipo, mergulhar naquilo. E não Legal. importa o que for, tá ligado? Eu mergulho e aí isso me traz habilidades e depois se expor, né, assumir risco. E eu pude assumir risco, então eu sou muito privilegiado. Depois eu vim a perceber, né, quanto Aham. privilégio eu tive, tanto na criação, no quanto meu pai me influenciou.
ele poder pagar um curso para mim lá no início, quando eu tinha 12 anos, e depois ter a tranquilidade de morar com eles, com meus pais, enquanto eu tentava empreender, então não tinha nada a perder. Então foi meio nisso. Então, tipo assim, eu acho que foi mais, né, ter como assumir riscos que me fez assim, tá, perdi ali, fui demitido no primeiro dia de emprego, mas ok, vamos empreender, vamos. Não tem boleto, tinha boleto para pagar, mas os boletos que ninguém dependia daqueles boletos, só eu, né? Aham. Então acho que isso ajudou. Demorou um pouco assim para me perceber isso, né? Então hoje eu sou mais grato, assim, a gratidão e tal por tudo isso. E sempre quando acontece algo ruim, eu tento ver, tá, e agora? O que que eu faço, né? O que que eu tô assumindo de risco agora? Pra que caminho eu vou? Foi mais assim, cara. Mas não foi nada planejado, tá ligado? Sim, sim. E é legal quando acontece essas coisas que encaixam, né, cara? Eu lembro que eu tinha. Teve uma época da minha vida que eu queria bastante ter uma experiência fora também. E eu gosto ainda bastante do Canadá. Uhum, E teve um encaixe também de coisas, assim. Eu lembro que eu tava trabalhando na Netshoes. E quando eu entrei nela, eu já tava com esse planejamento. Eu até tinha conversado com o pessoal lá. E o gerente da época até me falou assim: cara, faz umas horas extra aí, trampa pra caramba. Que depois eu te dou, tipo, uns 40 dias de férias. E você passa um tempo lá, né? Esse era meu objetivo, era passar, tipo, as férias, né? Um mês e tal. E aí, uns 2 meses antes, assim, do planejamento, ou de. Não do planejamento, porque não tava planejado, né? Férias ia acontecer depois de um ano só tal, e eu fiquei 6 meses, né? Na Netshoes lá. E aí, uns 2 meses mais ou menos assim, apareceu uma oportunidade remota para mim, o que não era tão comum, já acontecia bastante, mas não era tão comum. Apareceu uma empresa 100% remota. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência dessa, assim, tipo, eles até tinham um escritório num coworking que era do Itaú, o Cubo hoje, que é grande, mas na época não era tão grande. sim. E, e a minha esposa foi. A empresa que minha esposa tava meio que dando uma falida lá também. E eu não sei se ela pediu demissão, também porque não tava aguentando mais, ou se ela foi mandada embora. Acho que ela foi mandada embora. E aí foi bem nessa época, assim. Tipo, apareceu essa oportunidade, ela foi mandada embora. Daí eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, putz, vou agarrar, vou abraçar. E aí aconteceu isso também, sabe? Do tipo. E aí foi bom porque eu fui pro Canadá, era pra eu passar um mês, né? Tipo, o planejamento inicial que tava mais previsto, assim. Aí por causa dessa oportunidade eu consegui ficar uns 3 meses e pouco. Porque daí, como eu tava trabalhando, aí eu consegui pagar mais coisas, né? Por um pouco de mais de tempo, assim, né? O planejamento inicial era meio que, pô, ficar um mês ali, paga uma estadia, o avião, o curso, né? Um curso de. Acho que ia ser por aí, uns 20 dias, assim, também, um curso de inglês e tal. Aí tudo dobrado também, né? Pra mim, Sim. pra ela e tal. Aí a gente se planejou assim e acabou dando certo. A gente ficou mais tempo, conseguiu até, tipo, passear nos Estados Unidos também e tal. Então, é legal quando isso acontece, né, cara? Tipo, parece que umas coisas Casa. cruzam assim, você tá meio preparado ali, acontece e É. beleza. E aí conta pra gente então, cara, um pouco como é que foi isso assim a sua mudança para esse país? Por que esse país? Por que vocês escolheram aí? Foi uma Vocês já namoravam esse país, já gostavam de algum jeito ou teve alguma facilidade por alguma coisa? Uhum. Alguns amigos que já estavam aí, algum conhecido, parente? A gente já tinha visitado Amsterdã a turismo. Então, nessa parte, quando eu tava nessa transição da HP e tal, e tava tocando o projeto, no início, assim, acho que foi 2015, 2014, 2015, a gente fez uma viagem, a gente viajou pra cá, pra Amsterdã, pra conhecer e Aham, tal. E a gente se apaixonou pela cidade, assim. E a gente também já tinha ido pra Londres, acho que em 2012, e também gostamos muito de Londres, então quando a gente começou a buscar, assim, pra onde que a gente vai ir, Londres e Amsterdã não era nem os países, eram as cidades mesmo que a gente tinha curtido. aham. Eram, assim, nossos top, né? Prioridade, assim, de busca. E acabou acontecendo não sei se é a sorte de novo, acabou aparecendo a oportunidade aqui para Amsterdã, numa startup chamada Speak App.
Ah, então você já foi meio que com uma offer ali? Isso, é. Pô, que Eu bom, que bom. Montano eu tenho descendência italiana, mas eu fui pegar, tipo assim, a cidadania depois que eu vim pra cá. Então eu vim pra Holanda como brasileiro através de um sponsor. Tanto que Tá. a Holanda nem sabe que eu tenho a cidadania italiana, por exemplo. Eu ainda nem fiz nem peguei e tal as coisas, não fiz a comunicação e tudo. Não precisa, né? Mas que eu vim pra cá com sponsor, né? Então, o processo foi esse, cara. Eu tinha um plano B, que é vamos conseguir a cidadania, não sei quanto tempo vai levar e tal, mas vamos aplicar para vagas e vir através de sponsor. Então, quando eu já comunicava para a empresa, eu preciso de um visto, né? E nisso a Holanda tem muito, tipo, cara, a Holanda é um país ótimo assim para vir como imigrante, porque eles te dão muito benefício assim. Se tu vir como high Legal. skilled, né, com visto e tal de sponsor. Então, primeiro que para vir para cá com sponsor, para uma empresa te patrocinando a vinda, o teu visto, tu não precisa comprovar nenhuma graduação, tu só precisa comprovar as tuas habilidades, que são tipo assim, tu é uma mão de obra qualificada e como tu comprova que tu é uma mão de obra qualificada é pelo salário que a empresa tá te trazendo. Então, Tá. tipo, basicamente se tu passou numa vaga de mid, né, de pleno ou de sênior, se tu passou numa entrevista de pleno para cima ali, pelo range que o mercado tá pagando, tu já vem como high skilled, não precisa comprovar nada, entendeu? Só a offer da empresa já é comprovante pro governo. Legal, legal. E tu pode aplicar para um esquema que eles chamam de 30% ruling aqui, que tu ganha isenção do imposto de renda em 30% da alíquota durante 5 anos, era 8 ou 7, daí reduziram para 5. Tu consegue trocar a tua carteira de motorista sem teste nenhum, só vai na prefeitura, por conta dos 30%, só vai na prefeitura e pede a carteira de motorista europeia. Mas aí não precisa, né? Aí tem que ser bicicleta, Ah, não é? exato, é. Ou não tem carteira de bicicleta, mas aqui a gente só se locomove com bicicleta. Não, mas a gente aluga carro. Aqui tem várias empresas de aluguel de carro. Sim, eu tô Ah, brincando. É que não. Tem a piadinha que não passa carro aí, né? Só passa só bicicleta. passa bicicleta. Não, aqui é muita bicicleta, cara. Tem mais bicicleta do que pessoa morando nesse país. E é um país plano, né? Então tu consegue atravessar o país de bicicleta, tu consegue ir para outras cidades e tem ciclovia por tudo, meu. Em qualquer lugar tu acha ciclovia. Tu atravessa o país no ciclovia. Ciclovia separado da estrada, então é super seguro, sabe? Tem vias de Sim. bicicleta, assim. E esse sponsor que você conseguiu, ele era atrelado à empresa? Ou é aquele Blue Card lá que você meio que pode, acho que, trabalhar? Não, aqui tu vem, a empresa é o teu sponsor e no teu Resident Permit, que é a permissão de residência, tua responsabilidade, a empresa é responsável por ti Uhum. e, e tu pode trazer também namorada, namorado, esposa, filhos, tudo sendo sponsor daí dessa relação que tu tem. Então aqui na Uhum. Holanda uma outra vantagem, tu não precisa ser casado para vir. Então eu e a Sarah quando a gente veio, a gente não tinha casado Ah, ainda. E para eles é tipo, tu é partner, entendeu? Daí ela veio com visto não de teve aquela partner. pressão. Não, a gente já tava, tipo, planejado e tal, tudo. Ó, deu uma gaguejada. Mas não Não. tem, não tem a pressão. Pra vocês que querem vir aí com um namorado, dá pra vir sem pressão, não precisa casar pra vir. Legal. Mas a gente já pretendia se casar já. Pô, desde 2007 junto, É, então. a gente meio que já tava casado, né? Já. Mas enfim, Legal. Holanda foi uma escolha que foi. Eu vinha saber disso tudo depois, tá ligado? Então, era Londres ou Amsterdã. Depois que a gente escolheu Amsterdã, a gente descobriu vários benefícios e tal que a Holanda tem para imigrante. Então, isso também foi bacana. Maneiro, cara. Pô, eu queria entender um pouquinho do YouTube, mano. Como é que você. Como é que você foi pro YouTube? Por que YouTube? Como é que você decidiu criar conteúdo? Foi uma coisa natural que você, sei lá, já tinha um blog, aí portou para vídeo, começou a querer compartilhar mais em vídeo? Ou foi uma inspiração de alguém? Você gostava de canais no YouTube? Você é sei lá, você é uma pessoa que gosta bastante de consumir YouTube, e aí você falou, pô, tá aí um negócio que talvez eu possa fazer, e aí com o seu. É, com o seu
com a sua skill de falar, não, vou entrar de cabeça e vou fazer isso acontecer. E aí fez também. Como é que foi essa mudança aí, essa nova empreitada, cara, pro YouTube? Da onde que veio? Então, cara, não veio nada com tecnologia, o blog que eu tinha na área de tecnologia. Começou com meu irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo. Na época Aham. ele queria criar um canal de games lá tal pra ele. E aí eu comecei gravando ele, editando os vídeos dele. Isso Legal. muito antes de vir pra Holanda, antes de ter o meu próprio canal. E aí depois eu voltei a andar de BMX, então naquele período ali de 2012, 2002, que eu comecei a aprender de VB, até 2007, que eu comecei a trabalhar com PHP, eu queria ser BMX profissional. Eu gostava muito de action sport, então skate e BMX. E até hoje eu BMX faço. é bike? BMX é bike, eu era BMX Park, né? Então é mesma coisa o skate, só que com a BMX, com a bike pequena aquela. Tu faz Sei. manobra e tal. Legal, legal. E o canal Lucas Montano começou como um canal de BMX. Tanto que eu tenho vários vídeos hoje que estão privados, que eu usei o mesmo canal, que Aham. começou como BMX. Então, nas primeiras intros, até se tu for lá no primeiro vídeo do canal, que eu falo sobre o meu processo de mudança para Holanda, na intro do vídeo tem uns trechos eu de BMX, mas depois eu acabei deixando privado todos os outros vídeos de BMX para não estragar o algoritmo do YouTube, para ele não ficar muito Aham. confuso. Ah, então o canal começou como um canal de BMX, cara, e as minhas inspirações sempre foram até o Casey Neistat, assim, de vlog, Legal, legal. Peter, Peter McKean. Maquin. Então minhas inspirações foram mais, assim, a galera da parte de vídeo e fotografia, assim, para aprender a skill de gravar e editar. Eu queria fazer algo com qualidade, daí eu comecei a aprender a skill de gravar e editar nesses canais e tive que ver como é que eu vou me apresentar. Daí surgiu o Lucas Montano do canal Lucas Montano, porque todo mundo falava, né? Não o Casey, porque ele fazia vlog, né? Mas outros canais falavam, eu sou fulano, esse é o canal e o nome do canal. Daí eu, cara, como é que eu vou me apresentar? Porque o nome do meu canal é o mesmo nome, o meu mesmo nome, né? Daí eu fiz de piada, assim, não, vou repetir, eu sou o Lucas Montano, do canal Lucas Montano, porque eu tava seguindo o script de outra pessoa, tipo, eu tava me Aham. inspirando no trabalho de uma pessoa, daí virou uma comédia, assim. E aí eu queria segmentar, cara, eu vi que assuntos como se mudar pra Holanda, mudar de país, era muito mais nichado, era muito nichado, então, tipo, uh, eu tava vendo os analytics do YouTube e eu não via entrega e fazia total sentido, entendeu? Tipo, tem um nicho muito pequeno de quem quer mudar para a Holanda, né? Então eu Você começou o canal meio pra esse lado, assim, mostrando a Holanda. isso mostrando a Holanda, o valor de museu, quanto é que custa o ingresso de museu, Tá. por que a Holanda tem muita bicicleta e tal. A Sara me ajudava nos scripts, até hoje ajuda, né? Mas naquele período ela fazia bastante pesquisa disso, então era bem Holanda assim, tal. E aí eu vi, cara, eu sei de tecnologia, tecnologia é um nicho um pouco maior, que tem, sei lá, vai ter programadores que vão querer ir pro Canadá. Não necessariamente eles querem saber da Holanda, tá ligado? Mas eles vão querer saber sobre tecnologia e tal. Então a mudança assim do conteúdo do canal foi mais para tentar buscar um outro nicho assim, abordar e também falar com a autoridade, tá ligado? Sim, sim. Porque eu queria Então, tipo, pelo que eu entendi, sua motivação foi porque você consumia esses canais de audiovisual e de vlog, assim, e você falou, pô, legal, curti isso daí, quero fazer também, assim, né? Foi mais essa ideia, assim, né? eu comecei a consumir esses canais para ajudar meu irmão, e aí eu Aham. curti o processo de fazer vídeo. E aí depois eu fui tentando fazer com autenticidade e querer falar com a autoridade. Para falar de autoridade, tu tem que ter experiência em alguma coisa, né? Então, tecnologia foi meio para casar um nicho maior do que falar da Holanda e onde eu já tivesse uma facilidade para falar sobre o assunto, né? Ter uma autoridade mínima. Aham. Pô, cara, eu não sei se você tem. Alô? Acho que tu ficou mutado. Foi mal, mutei aqui. Eu não sei se você. Se aconteceu isso com você. Talvez é um papo de voltar a ser júnior, assim. Não sei se você já abordou isso no seu canal, mas quando eu comecei a fazer coisas para audiovisuais também, né?
eu tentei várias coisas também, igual você falou, eu já não que eu abri uma empresa, mas eu já tentei várias coisas falidas também. E assim, eu tenho uma parada, cara, que, putz, eu gostei muito também. Então, por exemplo, esses canais que você falou, eh, nossa, eu começo quando eu pego um negócio, eu começo a estudar muito sobre aquilo, sabe? Tipo, às vezes Aham. até dá um mini burnout, assim, no meu cérebro, sabe? Do tipo, nossa, agora eu vou ver coisas sobre iluminação e tal. Então, esse canal do Peter, por exemplo, que você falou, eu não conhecia há um tempo atrás, assim. Daí fui conhecendo, aí acho que, eu não sei se é a mulher dele, ou a namorada dele também, trabalha com audiovisual. Gostei pra caramba do canal dela também. Ela tinha um estúdio de gravação em Nova York, daí tem as paradas de iluminação e tal. Cara, acho muito foda. Aí eu não sei se é essa sensação de voltar a ser júnior, sabe? De você De ter tá, interesse, né, em de ter buscar. interesse, Aham. cara, mas, nossa, eu também, cara, eu pego. Não sei se você sente isso, cara. Eu pego e começo a pesquisar e testar as coisas e faço uma par de coisas que nem aqui Eu tava com vários softbox, fazendo backlight, comecei a estudar os bagulhos assim, mas aí depois vai voltando, assim, eu fui simplificando. Hoje eu tenho uma keylight aqui só Sim. na minha cara aqui, porque é mais prático também, né? Total, total. Eu aprendi a fazer transição e tal com case, olhando, e eu botava em slow motion pra saber, tá, como é que ele estava no centro da cidade, aí do nada ele apareceu no escritório dele e eu nem percebi o que que ele usou de técnica aqui. E, cara, eu ficava ali debugando ali o vídeo dele, tá ligado? Pra tentar descobrir, tá, o que que ele tinha feito. Ah, então isso não é pós-edição, isso era na câmera mesmo, né? Ele fazia o movimento assim com a câmera e depois ele continuava o movimento do onde ele... Então, comecei a distinguir, tá, o que que é edição e o que que é câmera. O que que é, tipo, tu na hora de gravar. E no início do canal eu usava muito essas transições. E depois eu vi, cara, a galera quer mesmo é escutar e ter um bom qualidade de áudio, ela quer ver o conteúdo. Daí eu comecei a investir mais em script. E hoje eu improviso muito, mas eu me preparo mais. E, cara, daí eu, que nem tu falou, assim, diminui muito, assim, agora a câmera, bota uma luz e era isso. Sim. E foca A no gente tem áudio, que né? aprender também, cara. Não sei se você passa por isso, mas eu também, cara. Eu quis começar o Fecha Tag aqui. E eu falei, pô, cara, eu vou fazer um negócio foda, assim, né? Vou, pô, investir numa câmera boa, numa lente boa, Pô, a qualidade da tua câmera é muito iluminação. boa, cara. Depois até me É boa. passa aí como é que tu faz pra captar. Vou passar, vou passar. E só que assim, no final, tudo isso meio que. Não é que não importa, cara, mas assim, a gente tem que aprender também que não precisa de tanto purismo, sabe, para as coisas. Aham. Eu já comentei isso num outro episódio, mas lá na época do Dev na Estrada, por exemplo, que era só áudio, né? Eu lembro que tava eu e o Ramon, no começo era só eu e o Ramon, né? E aí a gente que editava tudo, depois veio o Léo, né, que ajudou a gente na edição. Um abraço pro Léo aí, cara, muito bom suas edições. E eu lembro que a gente, pô, editava, passava uma cota assim, às vezes a gente editava rápido por causa do tempo, né? Eu lembro que uma das coisas que eu falava assim pro Ramon cara, a gente pode falar merda, fazer um monte de coisa, mas uma coisa é certa, toda sexta-feira tem que ter um negócio, né? Tipo, a Aham. periodicidade é a chave do podcast, né? Era uma parada que eu falava pra ele. E eu lembro que a gente fez uma entrevista com o Marco Gomes, cara, não sei se você conhece, Sim, que claro. pô, de tecnologia aí, né? Apareceu bastante no Jovem Nerd, que foi, né, uma inspiração pra gente. E, e aí a gente conseguiu uma entrevista com ele, né? Foi na época que eu fazia entrevistas no Dev na Estrada, que era meio que. Começou com uma parada pra tapar buraco, e virou um negócio legal, né? De conhecer a pessoa, um pouco da história e tal. E aí eu consegui uma entrevista com ele e falei assim: nossa, mano, agora tem que ser perfeito. E aí eu peguei. Eu lembro que eu editava na época. E eu acho, cara, que eu fiquei umas 8 horas editando esse áudio. Eu tirei cada suspiro, cada vírgula errada, assim. Aham. Eu editei. Eu falei, nossa, esse ficou impecável. Soltei. Aí, tipo, isso é uma coisa que eu aprendi também. Marco Gomes, eu falei assim, meu, zeramos, vamos bombar. 100 mil downloads amanhã, né? E não tem muito a ver, assim, né? Tipo, sei lá, eu já vi canais de 5 mil inscritos entrevistando o Pyong Lee no YouTube, por exemplo, e tem 500 views, sabe? Tipo Sim. assim, uma coisa meio que não conecta a outra, às vezes. E vem um E aí, burnout, né, também nisso, né? cara, e assim,
enfim, eu soltei, todo mundo, beleza. A gente tinha uma sessão de comentários lá, todo mundo, legal, episódio bom, não sei o que, blá blá blá. Aí na outra semana, na semana seguinte, a gente deixou pra gravar quinta-feira, de última hora. Eu lembro que eu editei o negócio quinta de madrugada, assim, pra sexta. Cara, eu acho que eu editei em 20 minutos, sabe? Tipo, porque eu falei, mano, não vou. Hoje não dá. Editei em 20 minutos. Aí na sexta-feira os comentários assim: muito bom episódio, nossa, edição impecável, muito bom, não sei o que. Eu falei, ai, caraca. E aí com isso eu aprendi também, cara, que, tipo, beleza, é legal, eu gosto também de fazer as coisas com qualidade, ter coisas, mas também tem que, às vezes, deixar um pouco esse negócio assim, né? Essa. Esse esse perfeccionismo, talvez, de lado, assim, e focar, cara, em conteúdo, em fazer. E é melhor fazer. Não tem uma frase pronta, assim, de startup? Melhor É feito do que melhor perfeito. feito do que perfeito. É. Então tem essas coisas, cara. Você passou por isso, cara? Do tipo, putz, tem que fazer assim e tal, ficar, sei lá, demorar 15 dias pra editar, pra fazer uma pauta de um vídeo e no final você vê que, tipo, sei lá, se você postar um pouco mais, ter uma periodicidade melhor, ou sei lá, abrir um quadro de responder seus inscritos, perguntas, tal, Aham. que é uma coisa que às vezes a gente pensa que, nossa, eu vou fazer isso que é um pouco mais fácil, vai tapar um buraco, ajudar numa coisa, e é uma coisa que dá um engajamento, que, pô, ajuda É. e faz sentido, sabe? Cara, pra mim ainda, ó, mais de 330 vídeos a gente postou já no YouTube nos últimos 2 anos. E pra mim ainda é um mistério, cara, o que que funciona e o que não funciona. E e assim, muitas vezes eu acho que é o interesse da galera, tá ligado? O que que eles querem ouvir agora. Não importa muito a qualidade importa, mas importa mais o que o pessoal quer ouvir. É Que secundária, né? é secundário. E eu acho que tem que cuidar muito no burnout nessa área, que é onde a gente começa a gerar conteúdo, porque, pô, tu tá produzindo, a qualidade tá aumentando e o engajamento tá diminuindo, né? Daí tu começa a se cobrar mais e tipo, como assim, cara? A qualidade tá melhor, mas o engajamento tá caindo. É. O importante é, por isso que eu falei do burnout, o importante é, cara, tentar bloquear esse pensamento o mais rápido possível e saber que a periodicidade importa e tal, e entregar mesmo que tu acredite que não tá na melhor qualidade, não se cobrar tanto e tal, por isso. Eu não faço overnight, digamos assim, eu não faço horas extras e tal no canal. Então, Sim. a gente se preocupa, eu e a Sarah, com a edição. A Sarah tem mais que eu, ela me cobra mais. Até no script e tal, eu cometo muito erro ainda. Eu não consigo seguir script, mas se eu tento improvisar, muitas vezes o vídeo fica muito longo. Tu tá vendo aqui quando eu vou te responder, né? Daí eu começo a... É o devaneio, né? Daí o cara vai lá, porque daí o cara vendia CD, do nada a história pula de um lado pro outro. E aí eu fico nessas, então até me perdi já, ó, viu? Então, cara, é mais ou menos Você tipo tá falando do assim. burnout, né? Tomar cuidado e tal. Então, entregar o vídeo com a qualidade que tu consegue entregar, mas é mais importante, eu acho, a periodicidade do que a qualidade. Maneiro, cara. Pô, muito bom. E parabéns pelo canal, cara. Muito legal. Tá muito bacana os vídeos. E tô gostando, cara. Tô gostando de te acompanhar lá. Tá muito bom. Valeu, cara. Vocês também, com a qualidade, vocês tá. A qualidade da tua produção tá. E eu acho que tá top, cara. Show, show. Mas precisa melhorar. Olha lá, já vem uns papos de Como não, precisa assim, cara? melhorar e tal. Precisa melhorar. Mas vamos lá. Cara, eu queria entrar um pouco, pra gente finalizar aqui, um pouco numa parte pessoal, cara, de hobby, assim. O que que você curte fazer no seu dia a dia? É, aí em Amsterdã, ou com a sua esposa, ou algum hobby seus, algum background seu, música, game. A gente brinca aqui que tem um estereótipo, né, cara, de programador, de programadora que, tem sommelier de café, né, que mais? Tem gente que faz pão, tem cerveja, tem Cerveja. gostar de umas cervejas. O que que você curte fazer, mano? Cara, hoje pra mim é trabalho e depois do trabalho eu sempre jogo 1 hora de Warzone, então pra mim Call of Duty Olha aí. né, Você joga no PS, joga no game? no É, videogame? PS4. É, PS4, boa. é, um Battle Royale. E que mais? Eu fazia bastante CrossFit antes, mas agora parei e tô Olha fazendo aí que legal, cara. musculação.
Skate, comprei skate aqui, no verão eu estava andando. No verão passado, antes da pandemia, eu estava Skate, andando de mano? skate, é. Ô, os malucos do BMX lá vai ficar tristão com você, hein? É, é. Não, mas antes do BMX eu andava de skate, daí eu voltei pro skate agora porque era mais prático e tal. Já tenho uma bicicleta, eu ia ter duas, né? Ah, e o que mais, cara? Ver séries, a gente gosta bastante de andar de bicicleta aqui, pros parques e tal, final de semana. Então Legal. aqui é curtir o sol quando tem sol, que é uma coisa mais rara aqui, né? Então quando tem sol, o que a gente curte fazer é ir pra rua mesmo, pros parques, e na Isso é medida uma do coisa possível legal, agora. cara, desses países, né? No Canadá acontecia isso muito também. Eu não peguei todas as estações, né? Mas eu tenho amigos conhecidos que estão lá, em outros países também. E isso é muito forte, né, cara? Por ter as estações mais bem definidas, tem muita gente que fala que, pô, você visitar Alemanha, Holanda, Canadá, qualquer país que tem mais essas mudanças climáticas mais severas, né, mais rígidas, ou mais bem definidas, no caso, você fala, parece que é outro lugar, né, cara? Outro país. Muda, é. Meu amigo até fala assim que no inverno, meio que assim, vai lançar um filme, ou sei lá, quer ir no cinema. No verão, não vai. Fala, não vai. No verão, eu não vou no cinema. Isso não é, não é passeio de verão, sabe? Então, verão tem que fazer coisas outside, né? Sim. Tem que fazer, pô, ir num show ao ar livre, ir num bar, ir num parque, em passeios assim, ao ar livre. Aí no inverno, em tempos mais frios, aí tudo bem. Aí cinema, teatro, tal. Então, e ele fala assim, é legal ver como o clima inteiro, né, não só o clima frio, calor, mas como o clima da cidade muda, né? Como Muda. a cidade fica mais, no verão fica mais viva, fica mais ativa. As pessoas realmente até trabalham menos, né? Fazem mais questão de sair, de estar com a família, de fazer as coisas. E no inverno trabalha mais, fica mais fechado, faz, né? É, porque, cara, aqui no inverno, 4 horas é noite, e no verão é muito louco, 11 horas ainda tem raio de Caraca. sol. 11 horas, então é muito louco assim mesmo, de uma estação para outra. E no verão, aqui, dia quente, meu, a galera pede dispensa, assim, você, hoje eu não vou trabalhar, vou pegar um dia de férias. E, Legal. e essa é uma coisa que eu curto aqui também, que tu tem direito a X dias de férias, então aqui na Holanda. Aqui na Holanda não tem CLT, né? Tu faz teu contrato com a empresa, mas a empresa tem um mínimo ali que o governo falou que ela tem que cumprir. Se eu não me engano, é 23 ou 24 dias úteis de férias. Então, por exemplo, tu tem 23 dias Legal. úteis, digamos, no contrato. Tem uma sexta, tu quer aproveitar o sol, tu vai gastar um dia útil, entendeu? Tu vai emendar sábado e domingo, mas aquilo só. Tu pode pegar sexta e segunda, por exemplo, e usar 2 dias das tuas férias. E a galera Ah, que faz bom, cara. bastante isso no verão, cara. No verão a galera pega sexta, pega segunda, faz uma trip na Europa, que tudo é perto, ou simplesmente aproveita o sol na cidade mesmo. Porque o sol faz falta, cara. Isso é uma coisa também que a gente só percebe quando a gente perde, assim, no inverno, que tu não vê o sol. E, Muitas coisas a gente percebe só quando a gente perde, né, cara? é, Isso é um fato. E eu falo, cara, tem muita gente que me pergunta também. Muita gente não, né? Mas tem pessoas que me perguntam que se eu não quero morar, né, no Canadá, ou morar fora, ou fazer alguma coisa assim. E eu falo, cara, às vezes até me interessa, às vezes até penso assim, mas uma coisa é certa, eu ter morado 3 meses fora me ajudou a entender o quão privilegiado eu sou, sabe? O quão bom é o que eu tenho, sabe? Porque antes disso, antes de ter tido essa experiência, eu pensava muito no lance de não, a grama do vizinho é mais verde, né, cara? Você, pô, não, lá é foda, não, aqui não tem problema, tal, não tem não sei o quê. E, cara, pisando lá, pisando né, nas terras onde você tá desejando aí, onde você vai, realmente, tem tudo que as pessoas falam existe e tal, mas, cara, tem problema também, tem um monte de coisa, tem questões sociais, culturais, de família, que acho que é o mais pesado, né, pra todo sim, mundo. E cara, eu falo, cara, eu sou uma pessoa, eu não vou falar zero, que é foda, mas sou baixíssimo, assim, apegado à família, sabe? Porque. E quando você não. Só que assim, a minha mãe tá a 10 minutos da minha casa. Então talvez eu sou pouco apegado por isso. A sim. partir do momento que você perde e não tem mais isso, aí você
fica assim, né? Você fala assim, ah, eu gosto de pastel, mas eu não sou apegado a pastel. Não ligo ao pastel. Aí você fica um ano sem comer pastel, você fica, caralho, mano, eu gosto de pastel, hein? Que saudade do pastel. É, É bem nisso mesmo, a família pesa bastante, né, quando a gente na real eu sempre falo, a galera pergunta lá no canal: "Ah, como é que eu decido morar fora e tal, se é bom pra carreira?" Eu falo, cara, decidir morar fora é muito mais que uma decisão de carreira, tá ligado? Porque a total. pressão pessoal é que vai fazer muitas vezes tu desistir e voltar pro Brasil e tal. É. Então, tu tem que se organizar pra ver quantas vezes tu vai voltar e tentar voltar o máximo possível e tal. Agora, pra nós, o pior foi que estourou a pandemia, né? Então, a gente não conseguiu. A gente voltou pro Brasil pra casar, a gente casou no Brasil, depois a gente voltou também pra visitar os nossos parentes, mas a gente não conseguiu voltar esse ano ainda e tem sido uma barra, assim, né? Aí Saber bate uma por. bad, né, cara? Tirando a pandemia, assim, bateu uma bad em vocês em algum momento, assim, do tipo, putz, o que a gente tá fazendo aqui e tal? Chegou a acontecer isso? Deu tempo de acontecer alguma coisa assim? A gente, assim, em termos de estar morando aqui, a gente tá bem feliz de estar morando aqui. A gente sente muita falta das nossas famílias. E eu acho que a gente se distraiu bastante. A gente se ocupou muito com o canal também. Então, tanto eu quanto a Legal. Sarah, a gente trabalha bastante no canal. E eu acho que isso ajudou, assim, durante a quarentena, pelo menos. Aqui a gente teve um período na Holanda que foi a quarentena que, cara, tu só podia sair de casa pra ir no mercado e tal. Uhum. E, e nesse período, assim, o que ajudou foi, tá, vamos planejar pro canal e tal. E a gente trabalhando nesse projeto, assim. Então acho que foi uma saída, digamos, mas foi. E eu vi um vídeo seu, cara, recente, mas se quiser dar um resumo, mas como é que foi a pandemia pra você, cara? Trabalhar remoto, assim, você é uma pessoa que já estava acostumada a trabalhar remoto e hoje, assim, voltando, eu acho que, não sei como que tá a Holanda, já tá meio que aberto, você já tá podendo voltar aos escritórios e tal, você tem essa vontade de voltar pro escritório, pra um lugar físico, ou Sim. você comprou sua Herman Miller aí, e aí, mano, é foda, né, velho? Voltar pra Não, cadeira. pior que assim, vamos lá, então, quando começou, eu tava na Speak ainda. E, Aham, e aí, quando eu fiz a troca da Speak pra Disney, já tava em quarentena e o governo já tinha falado que para ir pro trabalho só se fosse trabalho essencial. Então, as empresas, se vão abrir para alguns funcionários, tem que ter registro de quem tá indo, tem que ter o controle de 1,5 metro de distância, todas umas paradas ali, né? Agora certo. estão abrindo mais. Agora, por exemplo, não precisa mais usar máscara dentro de supermercado e lojas, antes precisava. Então, eles afrouxaram um pouco as regras aqui, mas aumentou bastante os casos. Então, vamos ver essa semana. Toda semana muda, né? O primeiro-ministro fala as novidades. Mas Uhum. daí eu fiz essa transição, cara, para Disney já durante a pandemia. Então, eu nunca fui no escritório. Eles mandaram os equipamentos aqui para casa, configurei tudo remoto e eu nunca nem conhecia ainda o escritório. E alguns colegas meus começaram depois da pandemia, eles foram lá conhecer, mas é que, cara, eu não. Eu fiquei. Sabe quando tu fica esperando assim? Tipo, não, vou esperar quando eu puder ir lá e tomar uma cerveja com meus colegas e vivenciar mais. E aí passou tanto tempo que agora tu não sabe qual que é a primeira vez que tu quer ir lá no escritório, sabe? Eu tô, tipo, guardando pra ir pro escritório e parece que essa nunca vem assim a vontade, não, vamos lá hoje então. E, e eu tô nesse sentimento agora. Eu quero ir conhecer, eu nunca fui conhecer ali o escritório. Eu sei que tem um Chewbacca na entrada, mas eu quero ir lá ver mesmo. E para mim tem sido tranquilo meu trabalhar remoto, assim, porque a gente tem aqui uma peça, um escritório onde a gente grava e também a gente consegue trabalhar, então para nós é tranquilo trabalhar daqui. A gente comprou umas cadeiras esse ano, também facilitou bastante. A saúde agradece, Sim. mas tem sido tranquilo, cara. Legal. E você acha que, tipo, pro seu, pro seu perfil, assim, você vai adotar um estilo meio híbrido? Você, pô, vai querer colar lá? Porque é legal, né, cara? É legal ter contato com as pessoas, colar, fazer um É, almoço, né? Tomar uma cerveja lá com a galera. E aí você sente que você é produtivo em casa ou não? Você fala, puta, cara, não, eu sou um cara mais produtivo no escritório, quero ter essa distinção, né, cara? sim. Meio que um estalo mental, né? Você sai de casa, pô, agora estou no modo trabalho, né? Eu tenho alguns gatilhos, assim, que me ajudam nesse modo trabalho. Então, cara,
5h30, 6 horas ali, gatilho, ligo o play, jogo uma partida e esse é o meu gatilho. Ele sai dali, faço as coisas e tal com a Sarah em casa e então eu crio gatilhos assim, sabe, pra interromper o trabalho e tento, cara, nunca passar, não fazer, não emendar assim. E isso eu aprendi na real quando eu depois que eu fui dessa transição da HP pra empreender e tal, eu trabalhei muito de casa, né? E fiz freela depois também, num período antes de vir para Uhum. Europa, eu fiz alguns freela, então eu já tinha experiência em trabalhar e entregar o que tem que ser entregue de casa. Então acho que isso ajudou também, já estava acostumado, digamos, numa rotina de trabalho e estar em casa. E então isso tem sido tranquilo nesse quesito. É. Boa, cara. E você se considera uma pessoa diurna, noturna? Você tem, você é meio metódico, tipo, tem tudo na sua agenda, as coisas que você tem que fazer, ou você é meio, cara, deixa a vida levar aqui, a gente tem o trabalho, tem casa. Como é que você lida com isso? Eu já fui pessoa noturna, assim, eu já trabalhei bastante enquanto fazia freela lá no início, assim, de fazer freela de noite e tal. Mas hoje em dia sou mais diurno, eu consigo produzir mais num período ali do final da manhã, tá ligado? Aquele Legal. período que tu consegue se concentrar tanto que se ninguém te dá um toque, tu não almoça, tá ligado? Mais ou menos, cara, no final da manhã ali é o meu período mais produtivo, assim. Tomo meu primeiro café e produzo bastante. Mas você acorda cedão ou não? Acorda Já acordamos mais 8, cedo, 9. cara. Teve uma época que a gente acordava, sei lá, 6 horas e tal, fazia crossfit às 7, mas agora eu acordo 7 horas, 7h30, 8 Ah, horas. é cedo. É É. cedo. Pra mim é cedo. E aí Pode começa a crer, cara. trabalhar lá pelas 9, 9h30. Muito bom. É, Cara, acho que é isso aí. Mano, muito bom o papo. Obrigadão. Trocar uma ideia, disponibilizar esse tempo aí, cara, trocar uma ideia comigo aqui. Muito legal saber um pouco da sua história, um pouco das suas conquistas, um pouco das falhas que aconteceram com o tempo, que é normal, acho que todo mundo tem ou deveria ter histórias assim para se moldar. É muito legal. Legal saber dessa sua transição para Holanda, que vocês, pô, tão felizes aí, tá num trampo bacana, fazendo. Parabéns pelo canal, cara, tá muito legal, muito bom o conteúdo que valeu. você tá fazendo. E, pô, fica esse espaço final aqui para você divulgar seu trabalho, algum projeto, alguma coisa que você queira divulgar aí, cara. Fica à vontade, o espaço é seu. Valeu. Obrigadão, cara, pelo convite. Eu fiquei em dúvida, cara, quando é que tu e o Ramon começaram lá o Deve na Estrada? Cara, putz, o ano, Faz ó, deve ter no LinkedIn se pá, mas, ó, eu lembro que 2015, talvez, 2014, a gente começou. 2015, ó, mais de 2015, eu tinha feito até um LinkedIn, só pra colocar lá que eu sou owner, Honor do era Deve na owner do Estrada. negócio, né? Só não coloquei CEO, né? Senão ia ser muito foda, né? CEO e Mas co-founder. CEO e co-founder. Então foi em maio, cara, de 2015 a gente começou e foi literalmente dentro do carro, por isso o nome, assim, né? Ah, é? Que massa, cara. Foi literalmente dentro do carro. Então, o que aconteceu? A gente passou. Eu e o Ramon somos de Indaiatuba, né? A gente se conheceu aqui, a gente estudou junto em colégio e tal. Então, a gente é amigo há muito tempo. E, e aí eu fui para São Paulo uma época, quando eu tinha 18 anos ali, fui para São Paulo. Então, eu fiz faculdade, fiz meu network, empresas e tal. Foi tudo em São Paulo. E aí, só que assim, eu tinha família aqui em Indaiatuba, eu também tenho uma história parecida com a sua, do tipo, a minha esposa hoje eu namoro ela desde 2005, sei lá, faz muito tempo assim. E antes de namorar a gente já ficava, então a história também é antiga, assim. E, e aí eu voltei, foi quando eu voltei pra Indaiatuba, aí eu comecei a trabalhar em Campinas, e o Ramon trabalhava em Campinas, e aí a gente começou a pegar carona um com o outro, sabe? Tipo, terça ou quinta a gente pega carona um com o outro ali, vou com o meu carro, vou com o seu. E a gente começou a trocar uma ideia, cara. Começou a trocar uma ideia assim, eu ainda gosto muito de podcast, já fui mais, né? Hoje eu escuto bem menos. Hoje eu tô mais nessa pegada audiovisual, eu vejo muitos Uhum. podcasts que tem no YouTube mesmo. E, e também é parecido com a história que você falou, que eu já tive um canal de games também, eu já
né, tinha essa parada, eu gostava muito, eu jogava bastante videogame, e eu tinha a parada de pegar todos os achievements, tá ligado? Não Aham. sei se você tá ligado disso no PS, no PlayStation é troféu, né? Sim. Então tem os troféus lá, tá? O troféu de platina, que é quando você completa tudo, né? E eu tinha essa parada, cara. Então, teve uma época que eu fiz um canal de games que era era tutorial de como pegar tal achievement. Era isso, o canal, praticamente. E isso, cara, querendo ou não, me ajudou a começar, sabe? Algumas coisas. Começar a entender um pouco de captação de áudio. É, eu lembro que, cara, tinha estática, o meu computador ele dava estática. Então, pô, como é que eu tiro a estática do microfone? Captação de vídeo, não é tão simples quanto hoje, que até Não, o é. videogame te dá um recurso lá de gravar a Captura da tela, então imagem, antes né? tinha placa de Placa de captura, captura. tinha várias coisinhas assim. E aí eu lembro que eu tinha um gravador de mão, eu não lembro por quê, eu acho que foi por conta desses lances de microfone, então, de novo, microfone também, microfone USB, que é o que eu tô usando hoje aqui, que é o seu também, né, é aquele HyperX também que ficou famoso, o Quadcast, né, vários streamers e youtubers usam aquele microfone porque é simples, né, você pluga o USB aqui, pá, tá funcionando, aqui dentro, né, tanto do Blue Yeti aí que você tá usando quanto desse aqui, do Shure MV7, ele tem uma placa de vídeo aqui dentro. Placa de vídeo não, né? Placa de vídeo ia ser caro o microfone. Ele tem uma placa de som aqui dentro, então ele não depende do computador para fazer essa equalização do som, né? Aham. Então antes não, cara. Antes era um pouco mais difícil de fazer isso. E aí eu acho que, como eu fui também pesquisando sobre audiovisual e tal, eu acabei comprando um gravadorzinho de mão, tá ligado? Eu acho que eu tinha um Zoom H1, eu acho. O Zoom H1. E aí eu coloquei, cara, no carro, assim, o Zoom H1. Eu lembro que na época também não era simples, cara, essa parada de carro. Tinha um maluco, acho que era da Inglaterra, cara. Eu não lembro agora o nome, que faziam uma parada no carro, assim, de gravar no carro. Então eles usavam esses gravadores, usavam uma câmera com boom, né, pra Aham. captar essas coisas. O Jacaré Banguela, não sei se você conhece, é um youtuber aí. é, Enfim, não é só youtuber, criava várias coisas. Ele também fez um quadro no YouTube que ele fazia uma entrevista com a pessoa no carro também. Então eu meio que peguei isso e falei assim, pô, cara, vamos gravar um negócio. Aí usamos esse H1, só que ficou horrível, cara. Ficou horrível, assim, a primeira gravação literalmente, cara, pega o motor do carro, pegava a estrada, pegava várias coisas, mas aí foi isso, cara. A motivação foi essa de a O gente nome trocar uma ficou. ideia e eu falei assim, pô, cara, podia gravar isso, sabe? Uhum. Trocar essas ideias e tal. A gente fez acho que um ou dois episódios dentro do carro e depois eu falei, não, não dá não, cara. Vamos gravar em casa mesmo, cada um na sua casa. E a gente depois mixa o áudio ali e tá tudo certo. Que E foi massa, essa a cara. história. Cara, eu acompanho desde o início, então, acho. Eu até pensei que era antes, meu. Na minha cabeça foi tipo 2013 e tal, mas 2015, então. E 2015, é. eu não consegui, eu ia tentar ver o primeiro episódio, não consegui achar antes do bate-papo, mas eu não sei quem me recomendou, cara. Mas eu fiquei mega fã, assim, eu me lembro que, cara, quando eu tinha que dirigir, eu botava o podcast, saía escutando e tal. Eu ficava assim, um dia eu vou falar com o Montanha no podcast. Esse dia É, chegou aí, ó, hoje. mas agora a moeda virou, né, cara? Eu tô com o projeto Fecha Tag, e aí ele é um projeto super novo, né? Eu não faço parte do Dev na Estrada desde 2017, talvez, 2017, 2018, não lembro agora também o dia que eu saí, tem um episódio lá. E agora eu tô totalmente bootstrap, cara, de novo, então, Mas tu criou um putz, branding, cara, porque assim, eu conheci através do Dev na Estrada, mas pra mim, cara, quando ninguém falava Dev na Estrada, eu sempre falava, do Montanha, é isso aí. Tipo, tu conseguiu fazer legal. um branding bem forte, assim, então acho que... Você falou que você tem o. Eu sou o Lucas Montana, do canal Lucas Montana, né? O Sim, meu é o Olá, eu sou Montanha, cara. Tem que fazer isso, senão é. as pessoas não. Mas, cara, é muito bom, cara, reforçou o branding, digamos assim, e, cara, massa mesmo. Total. E o que eu ia falar mesmo? Cara, é Lucas Montano aí nas redes sociais, podem buscar aí. E vamos marcar um bate-papo lá pro canal também, cara. Agora eu quero fazer as perguntas pra ti, numa outra oportunidade. Fechou, cara. Então, tá aceito aqui já. E, cara, de novo, brigadão. Pô, todos os links que o Lucas passar pra mim eu vou colocar aqui na descrição.
mas é só você procurar Lucas Montano aí no YouTube ou qualquer rede social. Confere lá, se você já não confere, né? Mais difícil você não conhecer o Lucas e me conhecer, né? Esse é o caminho inverso. Mas, cara, de novo, brigadão. Obrigado você que está escutando esse episódio. Valeu, Lucas. E valeu. Até o próximo episódio aí. Até mais. Valeu!